saiu um artigo recente sobre pé grande. E eu fiquei, gente, como assim? No Journal of Zoology saiu um artigo sobre pé grande. Então, mas ó, na ecologia tem um artigo super famoso que é sobre unicórnios. Muito famoso e muito bom esse artigo, inclusive, que fala sobre modelagem usando unicórnios como modelo, e aí o autor deixa bem claro que ele está falando de um ser que não existe e que ele está mostrando como fazer modelos, na verdade, a importância de fazer modelos em ecologia. Nesse caso é pé grande mesmo, não é... É pé grande mesmo. Mas eu vou deixar para contar um pouquinho do artigo mais lá pro final. Tá. Primeiro, acho que é bom a gente falar quem que é o pé grande. Pé grande. Pé grande. Pé. É verdade. Vou pedir pro Não Fábio é colocar... É aquela maldição do corretor do celular, do WhatsApp. Tem que tomar cuidado, Exato. né? Pé grande. Estou Pé. falando pé grande. Não, eu pedi pro Fábio colocar ali, ó. Uma imagem que eu achei de pé grande. Legal. Bonito. Imagina, você tá numa Tá na floresta. floresta É o Beorn. e você vê uma criatura dessas. Uma pinguari. Não. E aí a gente tem que lembrar, assim, que existem vários seres mitológicos, né? Várias criaturas em várias culturas. E uma delas, que aparece em N culturas, é um animal grande, com um aspecto humano e peludão. Seria comum nas culturas, então, tipo um macacão. Um macacão. Um primata... Não, mais peludo. Mas é que eu tenho um problema. Eu tenho um problema quando você fala desses bichos. É que eu sou largo, mas eu sou baixo. Eu sou um cubo. Eu sou É o largo, ariete. mas eu sou baixo. É o ariete. Eu do sou o He-Man. ariete. E aí, geralmente, esses bichos, eles tendem a ser mais altões, né? Tendem a ser uns macacões mais altos. E aí, o legal é que a gente tá falando assim, tem várias culturas, e aí ele pode ter vários nomes, o tal do pé grande. Então aqui a gente chama de pé grande, né? Os americanos, os estadunidenses chamam de Bigfoot. Talvez a gente chame de pé grande porque eles chamam de Bigfoot. Porque eles chamam de Bigfoot. Não tinha o nome Sasquatch? Que Então, eles usavam? eu vou chegar lá. isso. Ela vai chegar no Sasquatch. Então, perdão. A história mais recente, né, dos americanos começa com um cara lá encontrando uma pegada gigante que parecia ser uma pegada humana, mas muito maior do que o tamanho de um pé humano. E aí ele fala, olha, tem alguém aí com um Bigfoot. E aí eles começaram a ter os avistamentos lá de umas criaturas grandonas, com um aspecto humanoide e peludonas. E aí surge essa lenda do pé grande mais recente, mas isso já tinha em outras culturas. Tanto que o nome Sasquatch é uma... Anglicização. Obrigada, querido. É uma anglicização. O que é uma anglicização? Não seria anglicanização? Não, acho que é anglicização. anglicização. Tem um outro povo que também chamava de outra forma? É traduzir de um jeito meio inglês. Sabe quando a gente vai abrasileirar uma coisa? Então, assim, O tem Facebook. o delete. E a gente começa a falar deletar, e a gente começa... Pega um termo em inglês e cria verbo no passado, presente e futuro com termo em inglês. Exato. E às vezes até transforma em verbo, porque em inglês nem verbo é. Então, Twitter é uma empresa, daí você vai fazer tweetar, vou fazer um vou fazer um Twitter, e aí... Quando eu jogava Magic, tinha o anulamento, que era Isso. counter. É o counterei. E eu falava, eu countero. Isso. Isso é um exemplo de abrasileirar o termo. Isso. Né? E Tá. pode fazer o oposto. Os quê? caras podem pegar uma palavra em português e adaptar para o inglês. Perfeito. Isso é uma anglicização. Isso. Anglicização. Então, teve essa anglicização de um termo dos povos originários lá da América do Norte pelos ingleses. E aí, esse nome Sasquatch. Então esse nome Sasquatch não é o jeito que os povos originários falavam, já é uma anglicização, mas existia essa lenda com esse nome para um bicho gigante nos povos E originários. Sasquatch quer dizer pé grande. Não. Eu acho que é pé E grande o mesmo. Yeti? Não era Sasquatch, desculpa, não era bicho peludo que você tinha me falado? Era bicho Sasquatch peludo. era bicho peludo. Ela era bicho peludo. peludo. E aí... Não, o Yeti é no Tibete. É outra Calma, a coisa. gente chega no Yeti. Ah, tá, a gente chega no Yeti. Ok. Aí, olha só, tem uma área, né, um campo de estudo Um campo de estudo. chamado hominologia.
que é um tipo de criptozoologia. Olha Chamado só. o quê? Hominologia. Hominology. É porque é do sexo masculino, isso. Não seria Mulherologia, alguma coisa tá, assim. É. E aí, mesmo a hominologia, que é de humanos ou criaturas humanoides, que ainda não foram comprovadas cientificamente que existem, mas tem uma galera que fala, olha, a gente ainda não viu tudo que tem por aí, né? A gente não consegue saber todos os animais. Tem muita coisa para descobrir. E a gente acredita que tem alguns primatas hominoides, é isso? Hominóideos, pode ser. Hominoides. Pode ser. Hominóideos inclui gibão, hominídeo, aí é só de orangotango pra frente. Que a gente ainda não conhece. Mas me explica uma coisa. Você falou que tem essa hominologia dentro da criptozoologia. O que caracas é essa criptozoologia? Então, cripto é de escondido, de cripta, que a gente já comentou aqui algumas vezes. Então, são animais que ainda não foram descobertos ou comprovados, que vivem escondidos. E tá. aí, a gente pode falar de Yeti, de monstro do Lago Ness, de... uma fotinho do Yeti. Ah, fofinho. Fofo. Ele parece um É pé meio grande Simpsons. branco. Eles fizeram meio Simpsons. Fizeram meio Ele mesmo Simpsons. parece o Homer, né? É. Parece. É que ele fez preenchimento labial. Exato. Essa estética chegou até os Yetis. Eu imagino o Yeti vestido de médico, fazendo precisamos aumentar esse lábio. Na verdade, ele na cadeira do médico, né? E o médico, deve ser do Tibete. Falam que é um pessoal mais parrudo. É, o pessoal mais parrudo. Mas quando você fala de criptozoologia, então você tá falando dos bichos bizarros. Aham. Então a criptozoologia não tá preocupada com o passarinho que tá lá no meio da Amazônia e que Não. é só esses animais... Eu ia perguntar isso. Se tem uma seriedade no sentido de que animais em extinção, ou sei lá, o tigre da Tasmânia que se extinguiu, aí vem um cara falando, eu vi um tigre da Tasmânia. Não, É um bom exemplo. podia ser. É um bom exemplo, mas não é. não, Apesar de são que esses da fábula, né? Isso. a busca pelo tigre da Tasmânia, ela tá quase virando uma criptozoologia. Sim. Porque você tem tanta gente que são, a gente pode usar o termo, pessoas, não típicas, digamos assim, que, olha, entram numa paranoia e começam, não, porque o tigre da Tasmânia, porque não sei o quê, eu tenho uma foto. Eu tirei uma foto, não sei o que, a foto, pra variar, aquela foto horrorosa. Eu consegui achar naquele lugar e eu vou provar. Aí vai provar, é uma porra de um vídeo que você não vê nada. E aí, o tigre da Tasmânia, especificamente, eu adorei o seu exemplo, porque ele tá virando uma criptozoologia praticamente. Não dá pra levar a sério praticamente nenhum avistamento que o pessoal tá falando. O pessoal vai lá e procura. E são sempre os mesmos caras. É tipo o pessoal da ufologia. Aliás, a ufologia só não é criptozoologia porque não dá pra chamar de animal o que não fora do planeta. O que não é ancestral de metazoa. Então é o que não tem ancestral metazoa. Imagina se o ET for um tigre da Tasmânia, né? Aí os ufólogos vão ficar loucos, né? Vão ficar malucos. Pra essa reviravolta vocês não esperavam. exatamente. E os criptozoólogos vão Também. perder Eu emprego. fui abduzido por um tigre da Tasmânia. É porque é legal a gente colocar essa definição, porque não existe criptozoologia dentro da zoologia como uma matéria que a gente estuda na biologia. É claramente uma pseudociência. É claramente separado e eles eles se consideram os outsiders porque eles sabem o que os biólogos não sabem. Mas essa pseudociência é divertida. Não, tem umas coisas divertidas, tem umas coisas muito engraçadas. Eu acho engraçadíssimo. E aí, o negócio é tão assim, sério, tão levado a sério que, pela galera que estuda isso, que eles até deram um nome científico pro pé grande. O pé grande tem um nome ele tem um nome científico que só científico. eles aceitam. Eles falam que o pé grande é um descendente direto do Gigantopithecus black, e aí ele seria o Gigantopithecus canadensis, porque ele ocorre naquela região da América do Norte ali, Canadá, Estados Unidos. O Gigantopithecus é aquele macacão gigante fóssil. Extinto há... Você lembra? 200 mil? Não, mais. Não, ele começa em 2 milhões e vai até 200 mil?
Não, bem antes. A nossa espécie não chegou a ver o Gigantopithecus, se não me engano. Só o Homo erectus. Então, mas eu tinha visto um artigo falando em 290 um milhão, mil. alguma coisa assim, acho. É aquele macacão ali, Carlos Ruas. Mas não deu... Olha, até que podemos conferir, mas eu acho que a nossa espécie Homo sapiens não chegou a ver o Gigantopithecus. Foi um orangotango gigante. Aquele macacão existiu. Esse bicho existiu. Era um bicho asiático. Em uma época na história da humanidade. Não, na história da humanidade, não. Na história da vida, esse bichão existiu. Aqui a primeira coisa que aparece fala 100 mil anos. 100 mil anos, então daria para ter visto... não daria, porque é Ásia. O Homo sapiens ainda não tinha chegado na Ásia. O artigo que saiu recentemente na Nature, falando de uma possível explicação para a extinção desse bicho, eu acho que está falando de 290, 215 mil anos, quando ele é extinto, e uma das possibilidades seriam mudanças ambientais que ele não conseguiu se adaptar ali naquela região que era de floresta, né, era mais florestal, com uma cobertura vegetal mais densa, com um dossel mais fechado, e aí passou a ficar mais aberto, e aí ele não conseguiu se adaptar, não por ficar mais exposto a predadores, mas provavelmente por não encontrar mais os alimentos que eram necessários para ele. Que é planta, né? Que é planta. Frutos. Ou ele resolveu ir para o Canadá, né? Porque tem mais chances de trabalho, uma grana mais progressista. Não, né? ele chegou ali no aquecimento global do que ele passou, ele falou, vou até o Canadá que é mais frio. Não, mas é o contrário, você sabe, né? É o contrário, teve um avanço da genética. O problema é verdade. Quando você tem um esfriamento global, não só mais água fica presa nos polos, né, como também você tem menos evaporação. Então, as áreas tropicais ficam mais desérticas. Quando você tem um clima mais frio, tem mais água retida no gelo ou no mar. Sim. Então, geralmente, essas histórias de campos que vão abrindo, de florestas que vão dissipando, mesmo aqui na Amazônia, que o pessoal fala daquela savanização, que aquelas savanas bizarras que tem em Roraima, que eles falaram que aquilo lá é um resquício de uma savanização anterior, isso tem a ver com a era glacial. Tá. Então, o Gigantopithecus, né, que também daria para depois fazer um só sobre o Yeti, porque deve ter alguma relação também, uma história, né, ali. Mas o Gigantopithecus, se é 200 mil anos, então o ser humano só passa por ali, até onde a gente sabe, 80 mil anos. Então, antes disso, existia o Homo erectus, mas não chegava a ter o Homo sapiens. E ele chegava a 3 metros de altura, o Gigantopithecus. Ele era realmente muito grande. É bicho, né? É o maior primata que a gente tem notícia. E como ele é vinculado ao orangotango, né, mais próximo do orangotango, que ainda é asiático, ainda está lá, né? Eles reconstroem ele de vermelho aí, com essa cara ruiva aí, né? E aí, no fim das contas, o Ruas está se segurando para não fazer Agora ele tá bem, Tô ótimo aqui. Ele não vai me chamar de Gigantopithecus. Não. Quem? Quem sou eu? Então. Este primata gigante, ruivo, barrigudo, ruivo... Não, mas enfim, agora ele teria ido. Então, para ele ter ido para o Canadá, poderia. Pelo não, era uma possibilidade, da maneira que nós fomos. Exatamente, foi por onde chegaram os humanos. Mas ele teria que ter passado por uma calota de frio violenta. Então, o pé grande seria do mesmo gênero desse bicho. Gigantopithecus canadensis. Então teria que ser um bicho parecido com esse. Por essa galera que acredita que o pé grande realmente existe. O pé grande teria que ser parecido com esse bicho. E aí, tem umas organizações, mas teve uma que eu achei, uma organização de pesquisadores de campo do pé grande. Até peguei uma imagenzinha do site deles. Eles têm um site lá. A primeira coisa que se faz é isso. É site, né? E aí, eu só acho engraçado que parece aqueles blogs antigões, sabe? Eu adoro a imagem padrão, lá tem de que cima. Parecer. É incrível. Eu adoro a imagem lá de cima que tem um pé grande em pé, aí tem um que meio dando tchau, e aí depois tem um que tá escondidinho atrás da pedra. É o tímido, né? Pessoal! Tem um que tá lá assim, ó,
Que é o mais extrovertido da família. É o Leonino. E aí você Nasceu tem em julho. pequenininho Na lá, verdade, você tá sendo ingênuo. Esse que tá atrás da pedra, ele está em um momento de intimidade. Também, ele pode estar ali fazendo o cocôzinho Daqui a dele. pouco ele vai Claro, sair, claro. entendeu? Ele só não quis Exato, fazer na frente dos exatamente. outros. Não, tem Ele o é site discreto. ali, são os apontamentos, ó. As expedições. Uau. Tem expedições atrás do pé grande. Tem um Uau. monte de expedição. Que da hora. E aí, eu vi também que dá para você ir lá no site. Nesse tem um outro também que você pode abrir um formulário, você consegue falar se você viu ou não, pé Entendi. grande, onde, como, tudo bonitinho. Nossa, Ele que me nem o amamentou semana passada. É que nem a WikiAves, só que é o Wiki... É o Wikifoot. É o Wiki... Bigfoot. Primates. Né? Aí, a próxima imagem é Uau. de um outro site, mas também é uma coisa parecida, de uma organização sobre avistamentos de pé grande. Aquele é o Havaí? Aquele é o Havaí, tem um pé grande no no Havaí. Havaí? Como ele foi até lá, não Caraca. sabemos, mas Nadando. tem. Férias. Dezembro, né? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão, não? Ele fez, aí Eu ficou... só consigo imaginar. Não, aí isso. ele ficou lá e gostou. É. Eu vou morar aqui. É. Mudou pra praia. Pra mim, acabou o vídeo. É. Tá Não. tudo explicado, É, enfim. é o Avião você tem aquela cadeira mais larga também. Exato, você pode comprar 2 passagens. Pode comprar das Tem passagens. extensor de cinto. Pronto. Ele Por pode que ter não? ido de barco, Também. É uma possibilidade. um cruzeiro. Cruzeiro. É, ué. Não, tem na Espanha. Ela tem na Inglaterra. Ó, tem ali na região do Sudeste Asiático Tem ali, no ó. Sudeste Tem nas Asiático. Filipinas, no sul da China. Exato. ó, Ele não ali, ó. trabalha, Não, não. e isso Ele que é o só mais fica legal, viajando né? pelo mundo. Ó o Paraguai. Ó, tem no Ó o Paraguai. Paraguai ali, ó. No Brasil não tem, né? Para quê? Paraguaio! O que ele foi fazer no Paraguai? Comprar uma câmera. Exato, mais barata, pra né? tirar foto no Havaí. Cara, tem em Porto Rico, velho. Muito bom, Ok. muito bom. Ah, Você estava falando dessa imagem. Isso são os avistamentos, é isso? Isso são os avistamentos. Aí, logo que começa esse negócio de todo mundo falar que viu o pé grande, aquela história que eu contei da marquinha lá do pé, Ah, tá. que o cara viu, é de 1958, eu acho. E aí, isso sai num jornal, ele dá uma entrevista, né, Por que não, falando, olha, vi ali a pegada, e aí ele trabalhava, acho que numa madeireira, e vários lenhadores lá que trabalhavam nessa madeireira começaram a ver também o tal do pé grande, e começaram a dar relatos. Então começa a ter esse negócio de registrar os avistamentos. E isso se espalha, e aí vários outros lugares no Canadá e nos Estados Unidos também começam, A ver também. Depois que o cara falou e deu a entrevista, todo fica mundo começa a ver. super famoso, e daí começa a ter as expedições, começa a ter todo esse burburinho. E as pessoas começam a levar evidências da existência do pé grande. Claro. Com a filmagem dele amamentando. Como a lá, Como a Ele filmagem dele amamentando, como moldes das pegadas. E aí assim, leva lá o molde, a ciência vai lá olhar, é fake, né? Não é de verdade, é falso, é uma fraude. Tem uns que falam, não, mas aqui, ó, dá pra ver que dá pra ver que a pegada é de um primata, porque tem a marca dos poros, tem a marca disso. Não. Algumas até dá pra perceber que foi tão montagem a réplica ali, o molde da pegada, que parece uma coisa assim, alongada, ou que tem um artefato da hora que o molde foi feito, de criar bolha, e aí o cara fala, isso são os poros. Muito bem. Tem também... Buraquinhos do queijo. Exato. Tem também umas análises que eles começam a falar assim, então, ó, aqui tem pelo, peguei o pelo dele. Aí vão fazer análise microscópica, análise genética, né? Análise de DNA, e aí ou é cervídeo, ou é bovino, ou é
ursídeo. Urso. Ou é urso. Isso é uma coisa legal de falar de pelo, porque isso é muito comum na mastozoologia, que é a estuda de mamíferos, que é o uso de pelo para identificação dos bichos que estão no lugar. Então tem um tipo de armadilha, inclusive, que é a armadilha de pelo. Você coloca uma linha na floresta e deixa, sabe aquelas colas de pegar formiga que a gente vê no filme? Então você cola uma tira daquilo, legal, não sabia e a hora disso. que o bicho passa, ele fica grudado ali, você coleta os pelos e você consegue identificar os bichos de uma área pelos pelos que estão coladinhos Só o pelo ali. fica grudado, né? Só o pelo é que você fica falou, grudado. ele fica grudado, eu já... Não, é porque ele fica... Mas a hora que ele passa, ele dá uma grudadinha, porque é bem pegajoso mesmo, e aí ele se solta, e aí geralmente mamíferos têm pelos soltos, né? Tem camadas de pelos, igual o gato e cachorro, que a gente escova para tirar o pelo, isso é muito comum. Então a hora que ele dá essa Facilmente, grudadinha, não é que você arranca o pelo dele, é o pelo solto que fica, e aí pelo padrão das escamas do pelo, você não precisa nem fazer DNA. Pelo padrão das escaminhas do pelo, E da você consegue medula também, identificar. né? Padrão de escama e de medula, você olha no microscópio, aí você tem guias de identificação, você consegue dizer qual que é o bicho pela escama. Duas coisinhas pra falar. Uma, a paleontologia também faz isso. Que legal. Dá pra saber com fóssil também, desde que seja preservado Sim. o suficiente. Não é fácil. mas E às vezes a talvez dê. impressão também dá, né? Exato. Porque a gente trabalha com impressão com Então, pelo. e às vezes a impressão tá tão boa que você consegue ver algumas coisas. E dois, não façam isso com o seu gato. Não. Não façam isso. Não, por favor, façam. não faço. Não, eu ia falar que eu conheço um cara que fez iniciação científica com isso. Eu trabalhei Muito com bem. iniciação científica. Muito Identificação bem. de mamíferos através de seus pelos. Posso fazer uma pergunta? Faça. Você chegou a ver essas pegadas fakes que os caras mostraram? Em que posição estava o dedão? Ai, agora não lembro. Era tipo o pé humano? Pelas que eu vi, eu não vi as que a Camila viu. Pra mim, as que eu lembro são mais um pé de outros primatas com o dedão mais comprido e Tá. O dedão, tipo uma mão Isso. mesmo. Tá. Mas isso são algumas do que eu vi. A Camila me mostrou uma ontem que parecia um pé de urso. Ah, não, é que isso era um pé de urso Isso mesmo. era um pé de urso mesmo. Então, Por isso que parecia um pé de urso. Olha que incrível, tá igualzinho. Nossa, parece um pé de urso, é porque Nossa, é um pé de seu urso. urso, seu pé é igualzinho o pé de um urso. Parece Olha, mesmo.